Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. No momento, os irmãos do Darkzilla, o Godzilla e o Draco, ficaram só observando o local onde o Dark abriu o portal para ir para aquela missão urgente que foi mencionada na reação anterior, que foi do Ragnarok Parte 2. O que vocês estão fazendo só olhando para a parede? Uma voz conhecida falou. Então eles se viraram para trás e viram seu irmão Dark, visto não sua roupa casual, mas só que por conta de um certo ferimentos ainda estavam abertos. Os três. Onde é que você foi? No caso, o que aconteceu com você? Você tá todo ferido? O que foi que rolou naquela missão urgente que foi mencionada na reação anterior? O que aconteceu contigo? A minha aí pode relaxar, eu tô bem, só estou um pouco dolorido porque essa missão foi mais complicada do que imaginava, dizendo melhor do que eu imaginava, porque eu tive que me conter para não destruir o universo onde eu fui, então eu tive que ficar me contendo no combate inteiro contra o bicho que eu tinha que caçar. Aí, falando em universo, eu já vou trazer todos para cá para vocês poderem reagir a um certo universo, ou melhor, uma gama de universos de uma única realidade. Black, então você vai demonstrar para eles o universo dos deuses da destruição, certo? Dark, eu achei que você iria demonstrar primeiro o universo de sobrenatural, já que era sua meta em primeiro lugar, depois que terminasse a reação de Ragnarok Parte 1 e Parte 2. Era planejado, mas como eu ainda tenho que cuidar desses ferimentos, possivelmente eu vá deixar um pouquinho de lado essa reação de sobrenatural, mas eu ainda vou trazê-la, mas no caso não no momento, porque eu ainda tenho que analisar as reações de Sonic e o próximo reagindo, ou melhor, a próxima reação vai ser do trio S. Black. Entendo. No caso, imagino que você quer tirar um minutinho de folga só para relaxar um pouco, não é? Porque reações uma atrás da outra deve ser bem cansativo para você, afinal de contas está trazendo um universo que tem uma grande quantidade de informação, e para você acompanhar esse tipo de informação tem que estudar sobre o universo recém-adquirido, certo? Sim, mas isso não é problema, afinal de contas, eu tenho o básico da informação na minha biblioteca, então é só procurar a informação que eu preciso sobre o certo universo, então eu vou atrás do resto da informação. Eu tenho o básico da informação, mas depois que eu conseguir o básico, eu vou atrás do resto, e ainda assim falta informação. Aí, minha irmãzinha Zilla, você vai gostar da informação que vai ser sobre um certo deus da destruição que vai ser demonstrado aqui nessa reação. É claro, eu não quero incomodá-lo nesse momento, porque possivelmente deve estar ocupado ou coisa do tipo, mas logo depois eu acho que eu vou trazê-lo novamente para cá, assim você pode conversar novamente com ele. Bom, enfim, chega de falação, vamos para a reação. No momento eu estarei meus dedos, então trouxe todos para a sala de cinema. Então minha mãe, meu pai e minha pequena irmã Eri viram minha situação e no caso logo vieram até mim perguntando se eu estava bem, então eu expliquei tudo novamente para eles. Nesse momento minha pequena irmã Eri ficou cabisbaixa por ver tanto esses ferimentos em mim, ficou com medo de ver o tipo de criatura que eu enfrentei para ficar nesse estado que eu fiquei. Relaxa, pequena, você não vai ver hoje nunca esse tipo de monstro que eu enfrento hoje. O que você vai ver vai ser um pouquinho intenso, mas não vai ser perigoso, afinal de contas, se fosse perigoso eu nem iria permitir que você ficasse na sala de cinema. Bom, eu acho que estamos alongando demais isso e eu não quero ter que trabalhar demais, então prestem atenção na tela porque a reação logo vai dar início. Black pode ir, no caso, explicar os pontos desses devidos universo dessas realidades. Claro, não há problema com isso, e também eu tava com vontade de explicar um pouco sobre os deuses da destruição. Nota: o vídeo a seguir não é de nossa propriedade. O link do vídeo original do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. E mais uma coisa a declarar: tudo que for dito aqui ou mostrado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui a sério.
Aí mais uma coisa, fotos e imagens não são de minha propriedade, todos os créditos para seu devido criador. Fim de nota. Quais são os deuses da destruição mais fortes? Bios é o mais forte ou está entre os mais fracos? O anime nos dá pistas, mas o mangá, também escrito por Akira Toriyama, entra em mais detalhes. Ao reunir as principais falas de Whis, Bios, os próprios deuses, além das ações de Daishinkan e a impecável luta dos 12 deuses da destruição no mangá, a lista surgiu, desde os mais irrelevantes e sem feitos, até os assustadores deuses de elite. 12º lugar, Yuan, o deus da destruição mais fraco de todos. Visualmente ele já não parece ser um deus muito forte, mas ao decorrer da lista vocês vão ver que as aparências enganam e muito. Em todas as suas aparições, em anime ou mangá, ele não teve um feito relevante. Pelo contrário, em basicamente todas as cenas que ele aparece, ele tem alguma demonstração de medo, totalmente oposto de outros deuses muito mais confiantes. Na luta dos 12 deuses da destruição promovida por Daishinkan no mangá, Yuan não tem sequer uma interação bem sucedida de batalha, não acerta nenhum golpe, aparece desesperado várias vezes e dá pra ver que sua habilidade em artes marciais é muito menor do que de outros deuses. Sua verdadeira aparência por baixo do pelo desperta a curiosidade de todos os fãs de Dragon Ball. Procurando sobre o personagem, eu achei no site oficial de Dragon Ball que a aparência dele é descrita como semelhante ao Shiva no hinduísmo. Shiva basicamente é um deus hindu, e ele se parece. Assim, apesar de ser um deus não tão forte, ele é simplesmente um dos melhores deuses da destruição. Inclusive, seu universo, o universo 1, ficou isento do Torneio do Poder por ter um nível mortal maior do que 7. Lembrando que o universo 7, o nosso universo, tem 3,18, menos da metade. Ele é muito eficiente e bem sucedido, pois seu trabalho fez com que seu universo tivesse o nível mortal mais alto de todos. A descrição oficial do personagem diz que Yuan tem forte paixão, entusiasmo e sentimentos explosivos em sua aparência calma. Apesar de não se garantir no poder com os outros deuses, ele foi o único deus da destruição que não suou frio quando o nono universo foi apagado pelos Zen-Os, simplesmente porque ele não precisa. Uma curiosidade incrível sobre ele é que Aoamo, seu anjo, é seu mestre em artes marciais. E investigando este deus e este anjo, as informações sobre o anjo do universo 1, Aoamo, me levam a crer que ele é um dos fortes motivos por trás do nível mortal gigantesco deste universo. Afinal, ele é um anjo que tem a habilidade de sentir absolutamente tudo o que acontece no universo, algo bem raro até entre os anjos. No mangá, em algum momento, Yuan participou do torneio de esconde-esconde de todos os universos, ideia de Zen'O, mas quando Bill se escondeu e adormeceu por 50 anos durante o torneio, ele teve que ser cancelado. Ele e os deuses tiveram que se acalmar. Zen'O então ficou furioso. Desde então, Yuan e os outros deuses sentiram desdém por Bill, que se mantém até hoje. Ele é convocado pelo grande sacerdote para o palácio de Zen'O e é convidado a participar do torneio de exibição de Zen'O entre os deuses da destruição. Mais tarde, ele parece aliviado quando o grande sacerdote, Daishinkan, anuncia que seu universo não precisará participar do torneio de vida ou morte. Depois disso, ele retornou ao universo para continuar a manter seus deveres de deus. No anime, antes do torneio do poder começar, Daishinkan pede para eles testarem a arena, porque Zen'O estava entediado. Essa cena aqui não conta tanto, o que conta mais é o mangá. Isso aqui provavelmente foi ideia da Toei. A batalha deles fez uma cratera no centro da arena e uma torre caiu, então ele foi ordenado, junto com Araki e Liquir, pelo grande sacerdote, a consertar o palco, antes que os lutadores dos 8 universos apareçam. Ele ficou bastante impressionado e surpreso com o poder de Goku, e como Goku atinge o instinto superior pela terceira vez. Ele, anteriormente, presumiu que a transformação de Goku era uma questão temporária, embora Nato especule que Goku realmente alcançou a forma desta vez. A Nato é o Kaioshin do universo 1, com Yuan chamando a terceira transformação de Goku de incrível. Mais tarde, ele se levanta com seus companheiros deuses para reconhecer Goku, atingindo a forma completa do instinto superior. No torneio de exibição dos deuses, Yuan é nocauteado por Kitela, que, como vocês já devem ter percebido, é mais forte que ele e é um dos deuses mais interessantes da lista. É o deus rato. Coincidentemente, temos um deus gato. Mas vamos chegar. Black. Começamos com o Deus da destruição do universo 1. Por mais que não demonstrou um número 12, ele é o Deus do universo 1. E no caso aqui nessa reação, não vai ser demonstrado apenas a força, mas sim a utilidade dos deuses da destruição em seus devidos papéis, como destruidores, ou as suas contraparte, que são os deuses da criação. Bom, nesse universo, no caso no universo do Deus da destruição do universo 1, ele não é um dos mais fortes em quesito de poder bruto, mas no quesito de recursos naturais, em que seu universo é rico em gerar planetas, estrelas e galáxias. No caso, ele fica na frente de vários outros deuses da destruição por conta que seu universo tem uma lei e uma ordem absoluta. E no caso, ainda bem que a gente não vai ter que explicar tanto, afinal de contas vocês estão vendo tudo a partir da explicação na tela, então o vídeo vai explicar para vocês pouco de suas capacidades de seus devidos universos dos deuses da destruição. Ah, e mais um detalhe aqui vai ser também mencionado o Wilson.
Otsutsuki, como ele também é um deus da destruição, ou melhor dizendo, seu avatar é um deus da destruição, e como tal também vai aparecer nessa reação, mas não vou prolongar tanto isso porque não quero dar tanta informação, assim porque senão vai perder a pitada interessante do vídeo. Então prestem atenção, porque o próximo deus vai ser apresentado. Eu garanto que vocês mesmos sabem mesmo que não tem muitos deuses fortes em quesito de compra-bate. Quando aparecerem os fortes, garanta que o orgulho dos seres vinhos aqui estão pensando que podem realmente lutar contra esses deuses iniciais e tentar tomar o posto de deus da destruição. Garanto que não vai poder sequer nem chegar perto desses seres divinos. Bom, vamos continuar a reação. 11º lugar, Gin. Lembra que eu falei que as aparências enganam? Gin é um deus que parece sim ser um dos mais poderosos, mas apareceu exclusivamente para mostrar medo, apanhar e ficar assustado. A participação dele é bem semelhante à de Yuan. Nas suas lutas, basicamente ele não arruma nada, mas pelo menos ele dá um ataquezinho aqui e um ali. Nem isso o Yuan consegue fazer. Não que ele tenha acertado esses ataques, tá? Ele foi treinado por Martino, que é a anja do universo 12. Parece uma coincidência, mas os deuses mais fracos, coincidentemente, são os deuses que foram isentos do torneio do poder, e também são os deuses que foram treinados por anjos fora de forma, o que indica que esses anjos não devem batalhar tanto. Em contraste a isso, Gin é o único deus da destruição condicionado, ou seja, é o único que tem shape, e para manter a tradição que está sendo criada aqui, ele, um dos deuses com menos feitos de poder, também é muito competente, e foi seu universo que deu origem à viagem no tempo por mãos mortais. Claro, isso mostra um grande nível de desenvolvimento dos planetas. Na descrição oficial dele, é dito que ele realiza seu trabalho sem piedade e discriminação. No entanto, por fazer seu trabalho tão bem, ele fica entediado, pois não há nada para destruir. Portanto, ele anseia pelo torneio do poder. Provavelmente o universo dele daria muito trabalho caso participasse. Gin parece muito confiante e orgulhoso de si mesmo, pois sorri amplamente quando seu universo é poupado pelos dois Enhos em resposta à conversa dos deuses dos 4 universos poupados. Ele se orgulha de ser um grande Hakaishin. No mangá, ele não está tão confiante quanto no anime, pois estava nervoso com a possibilidade de ser apagado durante o torneio de exibição do Zenyo, além de dar um suspiro de alívio ao descobrir que seu universo estava isento do torneio do poder e do apagamento. Ele também é inteligente o suficiente para perceber a intenção do grande sacerdote, Dai Shinkan, quando sugeriu testar a arena para o torneio do poder ao lado de Yuan, Liquid e Araki, sabendo de antemão que eles receberiam ordens de reconstruí-la depois que terminassem. Então, Gin recusou. Ele ficou visivelmente nervoso com o apagamento do universo 9 e do universo 10. No mangá, ele também está grato por Sidra tê-lo protegido da explosão de Bios e está visivelmente chateado com Belmont quando ele apunhalou Sidra pelas costas, expulsando-o logo após salvá-los. Ele, junto com a Nath, foram as únicas divindades de todos os universos isentos que sorriram ao ouvir o desejo do Android 17 de restaurar os universos que foram apagados, sugerindo que ele valoriza a vida em geral. É descrito que ele também participou do pique-esconde entre os deuses, e é um dos que também está contra Bios. No seu universo, ele é incrivelmente poderoso, assim como Yuan é o ser mais forte do seu universo, mas isso não o credibiliza como um dos deuses mais poderosos. Gin acreditava que a esfera de energia de Bios teria o derrotado, ou possivelmente até o matado durante a luta dos deuses, porém ele foi salvo por uma barreira de Sidra. A gente pode ver que ele foi derrotado e não foi um dos últimos deuses a ficar de pé. Kirishima. Uau, esse daí parece ser bastante poderoso, mas como ele também é um desses universos passivos, ele não luta, mas na descrição dele tá dizendo que ele gosta de destruir. Bakugou, com certeza também um fracote igual àquela bola de pelos anterior, se chama Deus da Destruição, mas garanto que eu conseguiria vencer dele facilmente só com as mãos amarradas e usando somente minhas pernas. Kaminari. Tava confiando nisso, Bakugou. Você tá sendo um saco de pancadas de único. Será que é o Dark de único deus da destruição? E você acha mesmo que você teria chance contra esse deus da destruição? Eu não tô chamando Dark de fraco, nem longe disso, que eu não quero problemas para mim, mas no caso aqui eu não sei se você percebeu, mas a energia você não demonstrado aqui é bem diferente da energia dos deuses que foram demonstrados antes no Ragnarok. Aqui parece mais violento e intenso. Então literalmente é melhor ficar de boca fechada antes do Dark se recuperar e querer arrancar sua cabeça, ou qualquer outro deus dar destruição aparecer aqui e ver a sua ignorância e tentar nos matar só simplesmente por sua arrogância. Todos então ficaram surpresos por verem ele falar dessa forma com o Bakugou. Até os professores ficaram surpresos pela forma que ele falou com ele. Sua pretendente jurou ficou surpresa pela forma que ele simplesmente falou sem nem medo do Bakugou. Nesse momento o mencionado ficou borbulhando de raiva e no caso iria atacar o Kaminari, mas nesse momento correntes o agarraram e o prenderam no chão. Quem lançou essas correntes foi eu.
Chega disso, podem arrumar confusão só quando a reação acabar, porque eu sei muito bem que isso não vai acabar bem para o lado dos heróis e os traidores. E por mais que eu não esteja com meu corpo 100%, já estou quase recuperado. Nesse momento meu corpo já se recuperou totalmente de seus ferimentos. Então meu poder ficou nos 100%. Então as barreiras que antes estavam enfraquecidas por conta dos poderes dos dois deuses da destruição, apresentados às barreiras, se recuperaram ao seu estado 100%. É bem possivelmente que essa reação vai ser dividida em duas partes como Ragnarok, mas eu pretendo chegar até pelo menos se der o sétimo deus apresentado, assim a gente continua da parte do Wilson Otsutsuki. Porque assim na parte dele é aí que vai começar a vir os deuses ofensivos, o que tem reunião de combate mais elevado e começa com claro, ele sendo apresentado, mas como ainda estamos no 11º deus da destruição, ainda tem muito para ser demonstrado. Então por favor, traidores, vilões e heróis, prestem atenção na tela, porque a reação ainda não chegou até seu devido final. Eu então entreguei um frasco do meu sangue para Emiko Toga, porque eu já notei sua intenção de me cortar por ver somente meus ferimentos e um pouco do meu sangue escorrendo, e já senti sua intenção. Então já entreguei um frasco com meu sangue para ela não causar uma cena. Eu então entreguei, então coloquei minha mão na cabeça dela, então eu falei, lembre-se, uma gota de cada vez, porque como é sangue e contém ainda um tercinho de meu poder não só no sangue, mas mesmo assim seu líder Alforone tentar tomar esse frasco de você para usar meu sangue para fazer seus experimentos, pode acreditar, se ele criar qualquer tipo de criatura, essa criatura vai ficar sob o meu comando, afinal, esse sangue é meu. Então literalmente, se ele tentar fazer alguma coisa com esse frasco de sangue, no caso, se ele criar qualquer coisa, no caso, vai estar sob o meu controle. Então vou deixar logo avisado para você, cara de papa, por mais que sua cara já esteja normal, esse no caso é um presente para ela, então não tente fazer algo de estúpido, ou só simplesmente eu deixo sua face pior do que já estava antes. Estamos entendidos? Ele então o sentiu com a cabeça, notando a intenção assassina e primitiva do Dark. Então ele mesmo decidiu para si mesmo não tentar pegar esse frasco de sangue. Bom, acho que estamos alongando demais, então preste atenção na reação, porque iremos continuar. Iremos agora para o 10º deus da Décimo lugar, Araki. Outro deus de um universo isento, exatamente. Talvez o Gohan esteja certo, talvez seja melhor trabalhar do que lutar mesmo. A participação dele na luta dos deuses é simplesmente ridícula. Vários deuses tiveram destaque, mas Araki, Gin e Yuan definitivamente não foram desses. Ele basicamente só apanhou e apanhou. Não fez nada também na luta. E a única coisa que ele fez, pelo menos, é soltar um raio, fazer um ataque, que nem Yuan nem Gin demonstraram. Já outros deuses fizeram feitos incríveis nesse combate. Neste vídeo você vai ver. Mas tirando essa parte deprimente, sim, ele também é um deus muito competente. Ele investiga minuciosamente o que deve ser destruído, e falou isso com base na descrição oficial do personagem. Ele tenta expandir o potencial de seu universo com o mínimo de destruição, em contraste com os outros deuses, como Bios, que, em vez disso, destrói planetas por motivos mesquinhos. Ainda mais, enquanto alguns dos outros deuses parecem ser preguiçosos, Araki mostra ser um homem disciplinado, meditando regularmente e continuando seu treinamento como um deus de destruição. Ele também parece valorizar a vida em geral, pois também ficou visivelmente perturbado com o apagamento dos universos 9 e 10. Ele, assim como os outros deuses, assistiu à luta de exposição entre Goku e Toppo. Duncan anuncia que seu universo foi um dos que não participaria do torneio, afinal, também tinha um nível mortal elevado. Depois do torneio, ele imediatamente voltou para continuar mantendo seus deveres como deus da destruição. No anime, naquela luta que ele faz contra Yuan e Liquid, ele participa de uma partida de sparring, mas rapidamente questiona a durabilidade da arena. Claro, a arena quebrou. Mais tarde, Araki é um dos deuses que se levanta para reconhecer o poder recém-descoberto de Goku na forma do instinto superior, e ele é literalmente o último deus de destruição que não tem nenhum feito relevante na luta dos 12 deuses. Agora, o caldo já começa a engrossar. Labrava. Mais um que foi não necessário, nesse chamado torneio dos deuses. Nesse total aí foram 3, mas por que eles não demonstram esse quesito de força como o nosso anfitrião Dark? Nano. É bem possível que, como foram demonstrados os 3, o 12º, o 11º e o 10º deus da destruição, no caso, possivelmente, eles foquem mais em seus devidos universo do que em sua força como deus da destruição, Mina. Sim, mas isso não deixaria eles para trás da força de outros deuses da destruição, isso não tornaria eles mais fracos. Nemuri,
Possivelmente esse não seria o caso, afinal, se é um deus da destruição, deve constar outros fatores também, como totais de planeta destruídos, totais de planetas criados. Eu imagino que seja assim. Por conta que, ouvi uma coisa no escritório, sinto muito por ter espionado seu escritório, Damas. Eu vi no seu escritório que suas missões às vezes são de destruir planetas, destruir galáxias ou destruir certos monstros que ameaçam seus devidos universos. Estão correta, Nifty? Por mais que não deveria ter feito isso e não deveria ter lido as informações das missões do Dark, porque isso não difere a vocês, isso não é para vocês. Se intrometerem está corretíssima em sua percepção, o Dark em suas devidas missões, como guardião multiversal, seu trabalho também não é de só proteger certos universos como o de vocês ou destruí-los, mas também unificar esses universos que estão em extinção, como o universo de Godzilla Horror. Esse universo, uma hora ou outra, um guardião iria até lá para destruí-lo sem pensar em suas ações, mas no caso mandaram o Dark Momo. Entendi, não é no caso uma destruição sem propósito, é no caso para manter o equilíbrio da destruição e da criação. No caso, os deuses da criação constroem, criam planetas, e no caso, se esses planetas não forem do agrado do seu devido deus da destruição de seu devido universo, o deus da destruição vai lá e o destrói, correto? Makima está corretíssima, realmente acertou nesse ponto dos deuses da destruição, apesar que isso não se enquadra no quesito do trabalho do Dark. Ele caça monstros e destrói mundos que estão perto de sua extinção para não prolongar essa extinção demais. Então, no caso, seu conceito de destruição é bem diferente dos deuses da destruição comum. É a mesma coisa do meu querido Black, ele é um deus da criação, também é o oposto do da arte, que é um deus da destruição, mas os dois no caso são também iguais. O meu querido vê a criação como um papel em branco ou, de forma mais literária, uma tela em branco que precisa ser preenchida com alguma coisa, sendo uma tinta preta, uma tinta vermelha, uma tinta azul, para criar uma bela obra de arte. Sendo Deus da criação, pode criar planeta, estrelas, ou até mesmo o universo, que podem gerar vida ou não vida, mas isso, e ele não gosta de sua criação. Um Deus da destruição vai lá e destrói para não quebrar o ciclo de criação e destruição, porque antes da criação vem a destruição, ou antes da destruição vem a criação, e assim por diante, é um ciclo infinito. Nesse momento, as pequenas, que eram a Io e a Lucy, ficaram admirados por essa explicação espontânea e, no caso, ficaram imaginando em suas pequenas cabecinhas como seria essa imagem em sua cabeça. Lucy ficou imaginando seu pai criando planetas, e a Io ficou imaginando seu irmão Dark destruindo planetas. Em outro momento, a Himiko Toga estava experimentando cada gota do sangue do Dark, só que no caso ela não esperaria que o sangue fosse tão delicioso assim, afinal de contas, só provou uma única vez. Depois seu companheiro Twice escondeu o frasco anterior para ela não se envolver tão intimamente com o Dark e incomodá-lo com pedidos de mais e mais frascos de sangue, e ele não senão já com ela, e acabar destruindo ela. Só que agora no caso é bem diferente, porque ela tá provando isso como extrema vontade e não tá nem conseguindo expressar suas emoções ocultas direito. Zilla: eu tô com medo dessa louca, por sangue chega perto demais do meu irmão e acabar acontecendo uma coisa que possivelmente não gostaria de ver essa louca se aproximar demais do meu irmão e acabar se apaixonando por ele, porque eu não quero nem saber do que poderia acontecer se essa louca quiser a todo momento apunhalar meu irmão. Fala isso em pensamento. Hagachu: no caso, eu estou interessada por saber o seguinte: se estamos perto de chegar nos deuses da destruição, que tem o poder mais ofensivo, então no caso Dark também vai aparecer, por conta que ele também é um deus da destruição, e como tal deve ser um dos mais poderosos, também é o mais poderoso. Não sei, nem esquisito, eu tô confusa. Jiro: eu acho que ele não aparece, afinal de contas, Dark não é do universo do Wilson. Atsatsuki: então eu acho que ele só tá demonstrando para a gente os deuses da destruição que existem no universo dele, então no caso eu acho que não vai aparecer o Dark nesse quesito. Nifty: nananina, não o Dark. No caso, se vocês querem que apareça, ele tem na aparição nesse universo, não vai aparecer ele como deus da destruição, mas sim a raça, que o poder de Saiyajin dele é inspirada.
Então no caso pode ser demonstrado isso depois, mas se sobrar tempo. Nesse momento, ela virou seu olhar para o Dark e notou que ele estava meditando, então deu um leve sorriso por notar que ele mesmo com o corpo recuperado de seus experimentos ainda quer manter um certo controle sobre suas habilidades e mesmo assim ainda mantém esse tom meio misterioso. Luminas Valentine. Estou adorando isso, afinal de contas, no caso não imaginaria que existiria um deus da destruição, muito menos que existiria outros deuses da destruição. Realmente, minha amiga Nifty, você realmente me deu um belo presente que eu estou adorando de poder ver tudo isso com os meus próprios olhos. Nesse momento, a Rei Tadeuroque foi até o Dark e se sentou-se ao seu lado, então ela tocou no seu ombro e seu poder de gelo no caso se ativou sozinho, mas no caso o poder de fogo negro do Dark também se ativou, então todos perceberam que o tinha ficado mais quente e mais frio, então geraram seus olhares para o local, então viram que a Rei estava com o seu poder ativo e o poder do Dark estava ativo também, mas o poder dele não estava tentando consumir o poder dela. Nefti deu uma leve risada, então ela mesma comentou realmente usar mesmo meditando ainda quer cuidar de você, por mais que ele já tinha curado você totalmente de suas lembranças ruins, ele ainda quer cuidar de você e seu poder parece ter se apegado ao poder dele, afinal de contas fogo e gelo não são tão diferentes assim. Fuyumi. Isso não seria perigoso para minha mãe por conta que as chamas do Dark poderiam machucá-la, já que estão chamas negras, e pelo que eu li essas chamas são mais poderosas do que as chamas desse vilão aqui, o Dabi, já que as chamas negros podem consumir qualquer coisa. Wayuko Tatsuma. Relaxa, meu filho não vai fazer nada de ruim com sua mãe, afinal de contas, eu também estava acompanhando ela em sua sessão com o Dark, para ele poder ajudá-la a esquecer de todo o sofrimento que ela passou na mão de seu pai, e pode acreditar, Dark, ele usou até mesmo o para poder para tentar fazer ela esquecer dessa ação desumana. Você deveria ter visto no momento que ela conseguiu realmente se esquecer daquelas sensações horríveis que ela tinha. O poder dela totalmente cobriu meu filho, e para não ser congelado totalmente as chamas dele, ou cobriu então as chamas dele junto com o poder de gelo dela, ficaram ressonando, até o ponto dela se acalmar totalmente. Então no momento que ela chega perto dele, no caso se o poder de gelo se ativar sozinho, para tentar chegar perto de sua chama toda vez para agradecer pelo seu tratamento. Nesse momento, Fuyumi olhou para sua mãe, então no caso notou que ela adormeceu no ombro do Dark, retornando para a reação indo para o nono deus da destruição. Ela basicamente é a deusa da destruição do universo chato da Ribriane, e ela se considera o ser mais lindo de todos os universos. Alguém conta que na Terra tem 1 milhão iguais a ela? Ela basicamente é a única deusa que tem uma aparência humana, e ela é descrita no anime como tendo uma extraordinária beleza. Na versão árabe, inclusive, ela é basicamente toda censurada. Até o braço é censurado e eles colocam uma manga. A barriga também é coberta, várias coisas. Ela é descrita como uma pessoa que não gosta de nada que é feio. Ela também se preocupa com a vida e a existência, o que significa que, assim como Belmont, ela não tolera qualquer forma de mal, ficando chocada com a decisão de seus superiores de aniquilar 8 universos, até mesmo chamando o Torneio do Poder de horrendo. Visivelmente, apesar de seus deveres de deus da destruição, Hellis parece ser bastante benevolente, mostrando compaixão genuína por seus guerreiros, e mostrou extremo desgosto pelos métodos selvagens de combate de Frieza. Ela também demonstra ter uma grande confiança nos guerreiros do seu universo, já que frequentemente se gaba de suas proezas de luta e espírito de combate. Ao contrário da maioria dos deuses da destruição, Hellis não repreende as falhas de seus subordinados e não parece ter qualquer reação emocional quando um membro de sua equipe perde. Ela tem a sua própria autoindulgência, já que ela tem vários servos cuidando dela. Além disso, vendo-se como o ser mais bonito de todos os universos, ela gosta que seus servos regularmente a considerem como tal. Apesar do fato de que ela tende a destruir coisas que ela considera feias, seu universo ainda tem o segundo nível mortal mais alto dos 8 participantes do Torneio do Poder e o 6º na classificação geral, mostrando que seu gerenciamento do universo 2 é pelo menos bastante bom. Visivelmente, ela é o único deus de destruição que passou a admirar Goku, embora possa ser apenas porque ela acha ele muito bonito, e coloca todo o valor baseado na aparência. Além disso, ela é a única deusa que não guarda rancor do universo 7 ser o causador do torneio. Além disso, ela mais tarde expressa abertamente que considerava Goku uma ameaça ao universo 2, e não hesitou em ordenar que seus lutadores restantes se unissem contra o Saiyajin ferido. Muito bonito, mas vai morrer. Ou será que não? Hellis também é flexível quando a situação exige. Por exemplo, quando sua equipe foi reduzida a apenas 3 membros, ela disse aos membros restantes para priorizarem a sobrevivência
sobrevivência ao invés das aparências. Depois que sua equipe perdeu no Torneio do Poder, Hellis graciosamente e lindamente, entre aspas, aceitou seu destino, enquanto ela e o resto do Universo 2 foram apagados. Depois que o vencedor do Torneio do Poder, Android 17, desejou que todos os universos apagados voltassem à existência, Hellis ficou com Pelo e o time do Universo 2 e chorou lágrimas de alegria quando todos receberam as boas-vindas de um herói de volta ao seu mundo natal. Ela é tão extravagante em relação ao amor e às aparências quanto seus subordinados que faz eles fazerem poses. E bom, ela é uma personagem que não agrada muita gente. Diferente dos deuses anteriores, ela é a primeira que tem algum feito relevante, embora não tão relevante, por isso ela tá apenas em nono. Ela atingiu Liquir com uma flecha quando ele estava descuidado, e provavelmente ela não está mais acima na lista porque ela prioriza a beleza ao invés da força. No momento o pervertido do Mineta iria falar alguma coisa, no momento uma fita cobriu sua boca e no caso não foi o Aizawa que colocou essa fita na boca dele, foi o próprio Dark que despertou de sua meditação. Bom, essa mulher, no caso essa deusa da destruição, aqui vai ser o primeiro ponto de força realmente que vai ser demonstrada nessa reação, por mais que o efeito de força dela seja medíocre. E eu não quero dizer isso por conta que eu acho ela fraca e coisa do tipo, não é por conta que eu odeio só 3 indivíduos do universo dela e odeio com força. Para mim, no caso, eu gostaria somente de apagar esses 3 indivíduos, que são as 3 mencionadas que apareceu na reação. No momento Azila notou de quem o Dark estava falando, de como ela acertou quem o Dark estava falando pelas costas, então no caso, era o Wilson Otsutsuki. No caso eu percebi a expressão de ira da minha irmã, então eu só olhei para a expressão de vida dela que estava assim. Bom, é certo, minha irmãzinha, no caso, não aconteceu nada com ele, logo depois ele ficou bem, mas no caso eu não vou dizer a mesma coisa com a deusa em si porque perdeu na Batalha dos Deuses. Bom, eu não tenho nada a declarar sobre essa deusa, porque afinal de contas eu odeio as 3 indivíduos desse universo, e não tenho nada de interessante para demonstrar sobre esse universo, então no caso, vamos logo para o 8º deus da destruição. Com isso declarado, eu retornei ao meu assento notando que a minha irmã ainda estava um pouco irritada por conta do acontecimento que se sucedeu de volta na reação. Sidra. Este é simplesmente o pior deus da destruição. Aparentemente, tendendo a pensar demais nas coisas, Sidra era indeciso e quase não destruía nada. Sidra é um deus muito passivo. Ele também se mostra mais calmo e benevolente que seu homólogo, o Supremo Kaioshin Ro, já que ele considera a agressão de Basil em Bu algo muito duro, o que não é muito comum entre os deuses. Apesar de sua natureza pacifista, Sidra, assim como a maioria dos outros destruidores, passou a não gostar de Goku, tanto pelas consequências do Torneio do Poder, quanto pela atitude casual deste último em relação a Zen-O, que é considerada desrespeitosa do ponto de vista de Sidra. Ele também não hesita em julgar os mortais quando os destrói por desgosto de seu comportamento. Quando Frieza contatou ele e Ro sobre se juntar à equipe do Universo 9, Sidra não se opôs, apesar de saber o que Frieza fez com seus homens. Quando seu time começou a ser eliminado, Sidra nunca os repreendeu, como Oramush e Kitela fizeram com seus próprios times, apenas advertindo Rosel brevemente por ter caído da arena propositalmente, e se ausentou em silêncio enquanto os 2 Omni Kings apagavam todos do Universo 9, sobrando apenas Morrito. No mangá, Sidra está discutindo como o planeta em questão é um fracasso total, observando que ele deveria ser destruído antes de verificar novamente seus cálculos. Ele é informado de uma ligação do grande ministro, o Daishinkan, mas inicialmente não percebeu a importância da chamada. No Palácio de Zen'O, ele é convidado a participar de uma partida de exibição com os outros deuses da destruição. Bios consegue pressionar os outros deuses, que estão se unindo contra ele. Bios quase destruiu Sidra, Belmont e Gin, mas Sidra conseguiu colocar uma barreira no último segundo. Quando Sidra começou a se gabar de como ele é o mais rápido na criação de escudos, ele foi chutado da arquibancada por Belmont, que afirma que, como a partida é um todos contra todos, não haverá nenhum trabalho em equipe entre eles. No anime, Sidra, Morrito, Ro e o Trio do Perigo encontram o grupo do Universo 7 no Palácio de Zen'O. Antes do início das lutas, Sidra fica nervoso por não ser capaz de impressionar Zen'O com seus lutadores, o que poderia potencialmente fazer com que eles fossem destruídos ali mesmo. Sidra geralmente fica em silêncio durante o torneio de exibição de Zen'O, mas fica impressionado com Bergão por solicitar a Zen'O que os universos sejam poupados caso ele derrote Goku. Ao recrutar membros do time do Universo 9, Sidra destrói uma cidade inteira que está um caos após saber da possibilidade de ter seu universo destruído no Torneio do Poder, e também por desgosto pela selvageria dos mortais. Depois que Kitela o convenceu com uma mentira de que o Universo 7 estava planejando matá-lo, ele e Ro contrataram assassinos para matar Goku e Frieza. Então o Universo 7 seria forçado a desistir, até mesmo dando a um dos assassinos um pouco da sua energia. Eles descobrem que o plano deles não deu certo e que Frieza está planejando se juntar a eles. Ambas as divindades do Universo 9 discutem sobre a possibilidade de adicionar alguém que não se importa com o apagamento de seu próprio universo. Posteriormente, Sidra
líder e os outros chegam ao mundo vazio e assistem seus subordinados lutarem. Na maioria do tempo, ele fica em silêncio, falando apenas um pouco antes de ser apagado. Ele e sua equipe, excluindo Morito, o anjo, foram os primeiros a serem apagados. Mais tarde, assim como todos os outros, ele foi revivido por 17. No mangá, seu maior feito realmente foi fazer uma barreira e proteger o ataque de Bills. Belmont, o deus do universo 11, o derrubou facilmente, apesar dele estar desprevenido. Durante o combate também, vimos que ele tem uma luta contra Champa e fica na desvantagem. Mais uma vez não tenho nada a declarar com esse deus da destruição, porque novamente seu único feito foi criar uma barreira de proteção para proteger ele em si e também os outros deuses que estavam ao lado dele. Aizawa, dá para mim não tá que esse deus da destruição é muito indecisivo, não tem muitas decisões para suceder seus projetos ou suas ações no caso. Dá para notar nitidamente que ele é muito ruim em tomar decisões, até mesmo decisões precisas para seu devido universo. Por isso que para mim eu sou o único feito interessante e ter dado um pouco de sua energia da distribuição para seus capangas e no caso tentado trazer um indivíduo de outro universo para seu devido time na luta do torneio de destruição dos universos. Antes de prosseguirmos para o seguinte deus que vai ser o Wilson Otsutsuki, e vai ser suas habilidades demonstradas e tal, e também a capacidade de batalha dele. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse torneio do poder, ou como eu gosto de chamar, torneio de aniquilação dos universos. Bom, antes de tudo esse torneio não existia todo deus que fosse negligente com seu devido universo, não importa se era deus da criação ou deus da destruição. Se o universo fosse fraco demais não batesse a meta do nível de poder necessário, literalmente a entidade que é responsável por todos os universos literalmente ia lá e apagava o devido universo que não era mais necessário. Vamos pegar um exemplo. Aqui eu vou usar a Ibara no caso. Se por acaso o deus aquela hora todo dia no caso fizesse isso, como não só o universo onde ela fica, mas sim entre vários outros universos que tem seres vivos e tal, no caso, nenhum herói ou vilão ou anti-herói, não importa quem seja, não iria mudar a opinião do deus só por conversar ou ameaça, porque facilmente poderia ser apagado só em um estalar de dedos e facilmente poderia ser ou reconstruído ou tirado totalmente recordo de memória. Existe sim um Deus Supremo superior em cada devido universo, e aqui não é diferente. Todo Deus da destruição serve a um único Deus que é mais poderoso do que qualquer Deus da destruição. E no caso aqui também tem, no seu universo tem também, mas de uma forma mais literária para vocês ficarem um pouquinho mais atentos em suas ações. No caso, pense como se fosse uma peça de teatro. Vocês são os atores, no caso Deus é quem está na plateia somente assistindo a peça. Só aí suas vidas são uma peça de teatro que ele está assistindo. Pensa nisso como se cada momento da vida de vocês não fosse apenas uma cena que está sendo apresentada para ser todo-poderoso. Mas não fique pensando demais nisso, porque podem a cabeça de vocês não aguentar tanta informação. Eu só queria jogar um pouquinho com a cabeça de vocês. No caso, eu acho que nem as mães e os pais ouviram o que eu falei. No caso, eu só me referi a vocês traidores, não falei nada para as mães, os pais ou os heróis profissionais. No caso, só quem me ouviu foi vocês. Agora sim, traidores, heróis e vilões, é claro, as mães, os pais e também os pequenos, prestem atenção, porque o sétimo deus da destruição irá ser apresentado agora. Na real, em sétimo lugar, Liquir. Para encerrar a lista dos deuses dos universos isentos, ele já é um deus que tem um pouquinho mais de poder, provavelmente porque ele é um pouco mais esquentadinho e mais interessado nos combates. E é o único deus que tem uma transformação. Exato. Ele também é um ótimo deus da destruição e se orgulha bastante disso. Isso pode ser provado em uma das suas falas marcantes, abre aspas: "Fico sempre feliz em mostrar aos Zenhos como eles tiveram razão em nos isentar do torneio, já que nosso grupo é muito superior àqueles universos forçados a lutar por sua sobrevivência." O objetivo de vida de Liquir é eliminar todos os defeitos nos planos do seu supremo Kaioshin e destrói estritamente qualquer um que reduza o nível mortal de seu universo. Para quem não entendeu, basicamente são os Kaioshins que criam os planetas. Se os deuses não gostarem, eles simplesmente vão lá e dizem Hakai. Apesar de sua aparência áspera, Liquir é bastante jovial. Ele se mostra orgulhoso de sua força e poder, gabando-se da superioridade de seu universo em relação a Yuan e querendo um amistoso na arena. Liquir também respeita o amor, visto que era a favor da força do amor de Hibriane. Além disso, embora
embora esteja confiante na superioridade de seu universo, ele ficou visivelmente atordoado, como muitos outros deuses, quando o universo 9 foi apagado, mostrando que ele possui um certo grau de respeito à vida. Ele também participa da luta de exibição dos 12 deuses juntos. Claro, já vou falar da sua participação nessa cena do mangá. Durante o torneio, ele assistiu os universos 9 e 10 serem apagados por Zen'Yous, deixando-o em estado de choque. Enquanto Liquid assistia a batalha entre Goku e Ribrianne, ele mencionou que, embora esperasse a vitória do universo 6 ou 7, ele estava torcendo pelo universo 2. Mais tarde, quando Goku despertou a forma completa do instinto superior, Liquid foi um dos deuses que também levantou para reconhecer Goku. A participação dele foi até que interessante na luta dos deuses. Ele mostrou que tem até um certo poder de fogo, e ele consegue também uma transformação de 9 caudas, exato, raposa de 9 caudas. Na sua forma original, ele só tem 3. Ele também conseguiu cegar alguns deuses com o reflexo de seu ataque. No entanto, ele provou ser incapaz de causar qualquer dano a Belmont, além de ser atingido pela flecha de Hellis. Mais tarde, ele é espremido por Muli e é incapaz de se libertar do seu aperto. Nesse momento todos ficaram surpresos por notarem a força dele, no caso até o Godzilla começou a ter um pouco mais de respeito por ele, no caso, e aí admirou sua força. Bom, eu acho que no caso agora entendem pelo menos por qual motivo, e também por conta que ele nunca no caso usou qualquer tipo de poder aqui com vocês. Ele no caso nunca fez isso. Por mais que seu avatar na lista esteja em 7º e no ranking geral de todos os deuses da destruição ele fica em 6º, ele é extremamente poderoso em quesito de combate. No caso, nunca lutei contra ele, mas só por sentir sua energia é bastante surpreendente. E eu acho que eu vou deixar você bater um papinho mais com a Zilla agora. Nesse momento a própria mencionada olhou para trás e também os outros seguiram o seu olhar, então perceberam que ele estava atrás o tempo todo deles. Wilson. Otsutsuki. Me pegaram, eu achei que o Dark só iria revelar minha presença para vocês quando essa reação acabasse, mas pelo visto ele não quer prolongar mais essa reação, deixando mais longa do que o necessário. Realmente eu tô cansado, mas no caso eu vou deixar essa segunda parte dos outros deuses da destruição para depois. Aí no caso também você vai participar disso, afinal de contas apareceu aqui nessa primeira parte. Neste momento eu estalei meus dedos, levando todos os indicados, todos os heróis e todos os vilões e minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos Draco e o Godzilla para suas devidas habitações. Só deixando o Wilson, Otsutsuki e a Zilla sozinho. E antes de eu sair eu falo. Conheço um bom restaurante perfeito para vocês 2 irem no encontro. Nesse momento que eu falei essas palavras, a Zilla ficou mais vermelha que um tomate. Então ela usou sua baforada atômica aonde eu estava, só que no momento que a baforada dela iria me acertar, no caso eu já desapareci. Nota: espero que os pombinhos se divertam. Então no caso o contexto fica para o próprio Wilson. Otsutsuki, decida na forma que você quer agir agora. Fim de nota. E é claro, fim do capítulo 37 de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.